Fala aqui uma pessoa que cresceu na aviação, em meio aos aeroportos e aeroclubes, com família de pilotos e que praticamente todo ano visita o maior evento de aviação do mundo. Então acredito que a minha opinião pode ter alguma relevância para quem está preocupado com a reabertura do Aeroporto Internacional Salgado Filho depois da enchente histórica de maio. Quando falamos do setor aéreo, segurança é prioridade número 1. Então é muito difícil a Fraport ou a ANAC agora traçarem com exatidão quando que o aeroporto volta a operar sem restrições. Anotem isso, sem restrições. A gente tem finalmente o pátio do aeródromo agora seco, as principais áreas secas, inclusive com a ajuda de arrozeiros do setor privado. E agora começam especulações, seja do governo, da própria ANAC ou da imprensa, quando que teremos o principal aeroporto internacional do sul do Brasil de volta operando. Para quem não sabe, hoje foi feita uma primeira vistoria da pista para dar alguma previsão mais concreta e a notícia não foi boa, foi constatado um esfarelamento de asfalto. Isso aí já empurra um pouco a previsão para mais longe, porque havia aí alguma esperança que mesmo com um mês mergulhado na água, não tivéssemos danos na camada asfáltica principal ali. Só que foi muito tempo, né, gente? É difícil resistir. Acredito que jamais na história da humanidade um aeroporto internacional de grande porte ficou um mês debaixo d'água. Então muitos estudos vão ser feitos, inclusive para o futuro, talvez para proteger ainda mais as pistas de pouso. E é bom separar em duas partes o problema do Salgado Filho. É o lado ar e o lado terra. Para quem não sabe, o lado terra, que inclusive deve gerar grandes transtornos também, muito trabalho para reorganizar a operação, é ali tudo onde os passageiros conseguem acessar os terminais, o estacionamento, esteira de bagagem, sistemas de check-in e tudo mais. O lado ar, havia uma esperança de que tivesse menos danos e aí com isso facilitaria muito a volta das operações. Mas a gente tem, pelo que constataram inicialmente, necessidade de reparos, estrutura, equipamentos, cabeamento, isso aí precisando substituir, não é uma coisa assim que você vai lá e compra no centro de Porto Alegre, numa prateleira, mesmo nos Estados Unidos, de onde se encomenda esses equipamentos, você não compra isso de material produzido em larga escala. É necessário encomendar os equipamentos especificamente para o aeroporto em questão. Então só a produção disso deve demorar e depois a encomenda instala, testa, calibra até ligar novamente. Isso pode realmente levar meses. Significa que para a gente ter o Salgado Filho de volta com operações noturnas, equipamento de instrumentos para dias com neblina, isso a gente tem aí um horizonte bem distante de normalidade. O que podemos tentar pensar com otimismo é que a volta com restrições, ou seja, somente diurno, com tempo limpo, céu de brigadeiro, quem sabe se consegue algo antes de dezembro, que é a nova projeção da Fraport confirmada pelo Jornal do Comércio. Eu vou colocar aqui algumas fotos, umas primeiras fotos que apareceram e que o jornal divulgou, para a gente ter uma ideia de como está nesse momento lá a estrutura do aeroporto. Esta vistoria foi feita hoje com autoridades federais, estadual, a concessionária do complexo ali, ao ministro Paulo Pimenta, a presidente da Fraport Brasil, estão fazendo essa primeira análise no pátio, que já está seco. Isso aqui foi feito ontem, quando ainda havia sol, né, já mostrando ali um esfarelamento de pista, mas algo também bastante superficial. E aqui uma breve caminhada da equipe da ANAC dentro do terminal, no desembarque, ali onde foi totalmente inundado, a gente viu nas matérias aí, nos jornais, no Fantástico, uma cena de filme de terror mesmo, já está seco ainda com um pouco de lama no chão, mas se pode ter uma ideia de como ficou após limpeza, mas falta muita coisa. Nessas horas dá vontade de ver algumas imagens dos tempos em que o Salgado Filho estava operando normalmente aqui, imagens bonitas, né? Mas o que mais tem é fotos trágicas que a gente jamais vai esquecer. Aqui é a foto vista de cima dessa última que eu mostrei. Aqui, ó, tá ali a escada. E aqui vista de cima a mesma escada com todo o primeiro andar inundado. Aqui tem mais uma foto da equipe olhando ontem a pista já acima do nível da água. Nessa foto, para leigos, até dá para pensar que a pista está intacta, mas não é o caso, pelo que estão falando. Aqui no lado esquerdo a gente vê um esfarelamento. Para quem não lembra, só recapitulando, esse foi o pior dia da enchente.
pista completamente debaixo d'água, exceto essa parte aqui de cima, que é a cabeceira nova, é a ampliação da pista, ela era numa área um pouco mais elevada, ficou de fora. Mas aqui embaixo é o acesso a Porto Alegre, onde ficam as locadoras de veículos. Também tiveram seus veículos completamente inundados e descartados, não vão ter utilidade nenhuma. Mas é isso aí, gente. Então, previsões, a gente torce para que consigam antecipar esse cenário aí de a reabertura para o Natal. Seria catastrófico para a economia gaúcha e para a própria Fraport, que vai exigir revisão de contrato junto ao governo federal, até para ter um aporte financeiro aí para conseguir custear os prejuízos milionários ou até bilionários com tudo que aconteceu no aeroporto. Está na Constituição que compete à União prevenir desastres desse tipo, qualquer que seja a região do país. E o desastre aconteceu, então agora a Fraport vai atrás dos seus direitos. Tendo mais novidades, volto a falar aqui no canal, mesmo em vídeos mais curtos ali nos shorts, então se inscrevam e ativem as notificações.